Antes de elevarmos nossa voz em oração, vamos silenciar o coração e deixar que a palavra de Deus fale primeiro. Existe uma realidade que todo verdadeiro seguidor de Cristo precisa compreender. Estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele. A Bíblia declara em 1 João 2,15: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Essas palavras nos convidam a refletir profundamente. Onde está o nosso amor? Em Deus ou nas coisas passageiras que nos cercam? O coração humano é facilmente atraído pelo brilho do mundo. Sucesso, prazer, status, aparência. Mas o discípulo de Jesus é chamado a viver segundo um padrão diferente. A sociedade define o valor das pessoas por aquilo que possuem, mas o Senhor mede o valor por aquilo que somos diante dele. Em Romanos 12:2, Paulo nos adverte: Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. A transformação começa dentro de nós, quando permitimos que o Espírito Santo mude nossa forma de pensar, sentir e agir. Viver para Cristo é escolher o que é eterno, mesmo quando o mundo insiste em oferecer o que é momentâneo. A fé genuína não se contenta em parecer religiosa. Ela produz frutos visíveis de obediência, amor e santidade. Ser separado do mundo não significa viver isolado, mas ter um coração consagrado a Deus. Em 2 Coríntios 6,17, o Senhor nos chama: Saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Essa separação é espiritual. É escolher viver de modo que o caráter de Cristo se manifeste em nossas atitudes diárias. Não se trata de abandonar as pessoas, mas de rejeitar os valores corrompidos que regem este mundo. O verdadeiro cristão é aquele que brilha mesmo em meio à escuridão. Jesus declarou em Mateus 5,14: Vós sois a luz do mundo. Se a nossa luz se apaga porque estamos tentando nos encaixar nos padrões do mundo, então perdemos o propósito de nossa fé. Mas quando vivemos com integridade, humildade e compaixão, tornamo-nos um reflexo do próprio Cristo. O mundo constrói sobre o orgulho. O seguidor de Cristo constrói sobre a humildade. O mundo busca prazer e reconhecimento. O cristão busca servir e obedecer. Essa diferença não vem de esforço humano, mas da ação do Espírito Santo que habita em nós. É ele quem nos capacita a renunciar ao pecado, a vencer a vaidade e a caminhar em pureza. Por isso, é necessário constantemente examinar o coração. Devemos perguntar: minhas palavras revelam Cristo? Minhas escolhas o honram? Meus pensamentos refletem o céu ou a terra? A fé não é apenas ouvir a palavra, é praticá-la mesmo quando ninguém está olhando. A verdadeira vida cristã não se mede por quantas vezes vamos à igreja ou por quantos versículos conhecemos, mas por quanto deixamos que a palavra transforme quem somos. Tiago 1:22 nos ensina: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. A obediência revela o amor genuíno a Deus. O coração que realmente o ama encontra prazer em seguir sua vontade, ainda que isso exija renúncia. Paulo recorda em Filipenses 3:20: A nossa cidadania está nos céus. Isso significa que pertencemos a outro reino. Nossa pátria não é terrena, mas celestial. Quando compreendemos essa verdade, nossas prioridades mudam. Buscamos o eterno e não o passageiro. Colossenses 3:2 reforça: Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O mundo oferece glórias que se desvanecem, mas Cristo oferece recompensas que jamais se corrompem. O sucesso terreno é frágil. A fidelidade a Deus é eterna. Jesus foi direto em Mateus 16:26. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nenhuma conquista vale a pena se custar a presença de Deus em nós. Por isso, Jesus também nos advertiu: não acumulem tesouros na terra, mas ajuntem tesouros no céu. Mateus 6:19 e 20. Guardar tesouros no céu é escolher a obediência quando é mais fácil desobedecer. É perdoar quando dói. É servir quando ninguém agradece. Seguir a Cristo é uma escolha diária de entrega. Em Mateus 16:24, Jesus disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negar-se é mais do que abrir mão de algo. É render completamente a vontade própria à vontade de Deus. É declarar com sinceridade: Senhor, não o que eu quero, mas o que tu queres.
Viver dessa forma é nadar contra a corrente do mundo. Enquanto o mundo busca prazer, Deus nos chama ao sacrifício. Enquanto o mundo exalta o ego, Deus exalta o servo fiel. Enquanto o mundo corre atrás de poder, Cristo nos ensina a servir. Essa é a essência do discipulado: morrer para si mesmo e viver para a glória de Deus. Jesus nos chamou para ser luz em meio às trevas. Quando nossas ações refletem seu amor, tornamo-nos faróis que apontam para o caminho da verdade. Mas quando vivemos de forma idêntica ao mundo, nossa luz se apaga e perdemos o propósito para o qual fomos criados. Construir a vida sobre Cristo é firmar-se em fundamentos eternos. O orgulho desmorona, a ganância consome, o prazer passageiro se dissolve, mas aquele que edifica sobre a rocha permanece firme. Somente o Espírito Santo pode sustentar esse estilo de vida, renovando-nos todos os dias para que o coração permaneça puro e fiel. Por isso, é essencial permitir que o Espírito Santo examine o coração. Ore com sinceridade: Senhor, mostra-me o que em mim ainda se parece mais com o mundo do que contigo. A mudança verdadeira começa quando reconhecemos nossas falhas diante de Deus e nos arrependemos com humildade. Ele não rejeita o coração quebrantado. Pelo contrário, o restaura e o enche novamente de vida. Viver como alguém que pertence a Cristo é escolher diariamente o caminho da verdade. É decidir amar quando é mais fácil ignorar, perdoar quando é mais simples guardar rancor e permanecer fiel quando o mundo inteiro escolhe o contrário. Essa fidelidade não é sustentada pela força humana, mas pela graça de Deus. Lembre-se, você não é deste mundo. Sua vida está escondida com Cristo em Deus. Seu tesouro é eterno, e sua esperança não se limita a esta vida. Mesmo que o mundo te rejeite, o céu te reconhece. E quando o Filho do Homem vier em glória, ele reconhecerá cada um dos que permaneceram fiéis até o fim. Que a nossa vida, em cada gesto e palavra, seja um testemunho vivo de que pertencemos a Jesus. Que sejamos sal e luz, trazendo esperança onde há desespero e fé onde há dúvida. Pois fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, e agora vivemos para refletir o brilho da graça de Deus sobre a terra. Senhor Jesus, antes de tudo queremos te agradecer por tua presença e por nos lembrar do teu amor que nunca falha. Quando andaste entre nós, revelaste o coração do Pai de forma tão pura e compassiva. Tocaste os intocáveis, perdoaste os imperdoáveis e amaste aqueles que o mundo desprezava. Tu nos ensinaste o que é misericórdia verdadeira, um amor que não busca recompensas, mas que se entrega por completo. Senhor, faz nascer em mim esse mesmo amor. Ajuda-me a enxergar o próximo com teus olhos, sem preconceito ou orgulho. Ensina-me a servir com humildade, a ouvir com paciência e a agir com bondade. Livra-me do egoísmo e do julgamento, e coloca em mim um coração cheio de compaixão. Como disseste em João 13:34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Que esse amor seja visível em minhas atitudes, não apenas em minhas palavras. Senhor, quero viver para cumprir a tua vontade, não a minha. Em João 6:38, tu disseste: desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Dá-me esse mesmo espírito de obediência, que minha alegria esteja em te agradar, mesmo quando o caminho é estreito. Que minha oração constante seja: não a minha vontade, mas a tua seja feita. Senhor, coloca em meu coração o desejo sincero de obedecer-te com alegria. Que minha fé não dependa das circunstâncias, mas da certeza do teu amor. Ensina-me a encontrar prazer na fidelidade, mesmo quando ninguém vê. Que eu aprenda a valorizar mais a aprovação do céu do que os aplausos da terra. A tua palavra em Salmos 48 diz: deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está dentro do meu coração. Que essa também seja a minha declaração. Que meus planos, decisões e passos reflitam o teu propósito, e não os meus desejos passageiros. Pai, o tempo em que vivemos é desafiador. Como nos alerta Efésios 5:15-17, precisamos andar com sabedoria, remindo o tempo porque os dias são maus. Por isso, ajuda-nos a viver com discernimento e propósito, aproveitando cada oportunidade para te honrar. Livra-nos da distração e da superficialidade.
Que sejamos um povo fiel, íntegro e cheio do Teu Espírito, não apenas por aparência, mas por convicção. Senhor, renova minhas forças a cada manhã. Lembra-me de que Tua graça é suficiente e que Tua misericórdia se renova todos os dias. Reacende em mim o fogo da oração e o amor pela Tua palavra. Dá-me uma fé viva, que não se apaga diante das lutas, mas cresce nelas. Faz-me permanecer firme, mesmo quando o mundo tenta me moldar. Jesus, Tu és a fonte da vida eterna. Como Pedro declarou em João 6,68, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nada neste mundo pode me satisfazer como Tu. Somente Tua presença preenche o vazio do coração e dá sentido à existência. Obrigado por me amar quando eu não merecia, por me sustentar quando eu estava fraco e por me chamar para caminhar contigo. Guarda o meu coração, Senhor. Mantém meus olhos fixos em Ti e meus pés firmes no caminho da verdade. Quando eu for tentado a julgar, ensina-me a orar. Quando eu quiser desistir, dá-me coragem para permanecer. Quando o ego quiser dominar, lembra-me da cruz e do preço que pagaste por mim. Faz de mim um vaso útil em Tuas mãos. Que minha vida seja um reflexo da Tua graça e um instrumento do Teu amor. Onde houver ódio, que eu leve perdão. Onde houver trevas, que eu leve luz. Que eu viva com sabedoria, coragem e propósito, sendo um exemplo do que significa seguir a Cristo com sinceridade. Rei Jesus, eu Te exalto e Te agradeço por seres meu Salvador, meu Mestre e meu Senhor. Em Teu nome poderoso e eterno eu oro, amém. Seguir Jesus se torna concreto nas escolhas diárias. A fé madura se alimenta de práticas simples e constantes. Ouvir a palavra, cultivar a oração, servir em amor, caminhar com a igreja e manter um coração ensinável. Quando dedicamos tempo à Escritura, a mente é lavada. Quando oramos, a vontade se alinha. Quando servimos, o ego é curado. Quando andamos em comunhão, somos guardados da solidão e da queda. Não é perfeccionismo, é perseverança. A vida no Espírito produz fruto visível. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não fabricamos isso por esforço. Brota de quem permanece em Cristo. Por isso, cuide das raízes e Deus cuidará dos frutos. Examine a agenda. O que ocupa seu melhor horário? Avalie suas palavras, elas curam ou ferem? Olhe para seus hábitos. Apontam para o céu ou para si mesmo? Também somos chamados à mordomia, do tempo, dos dons, do corpo e dos recursos. O discípulo não pergunta, quanto posso reter? Mas, como posso glorificar a Deus com o que recebi? Generosidade, integridade e excelência no trabalho pregam um sermão silencioso. Quando caímos, não barganhamos. Confessamos, nos levantamos e prosseguimos. A graça não nos mima. Ela nos transforma. E pouco a pouco, o caráter de Cristo toma forma em nós, até que a esperança que carregamos se torne luz para quem caminha ao nosso lado. E assim seguimos passo a passo, sustentados pela graça. Cada novo amanhecer é uma oportunidade para recomeçar, para ajustar o rumo e nos lembrar de quem somos em Cristo. Não somos definidos por falhas passadas, mas pela redenção conquistada na cruz. O sangue de Jesus nos purificou, nos libertou e nos deu uma nova identidade. Já não pertencemos às trevas, mas à luz. Já não vivemos pelo que sentimos, e sim pela fé naquele que prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Que o mundo veja em nós não apenas palavras, mas vidas transformadas. Que nossa conduta, mesmo em silêncio, seja uma pregação viva da fidelidade de Deus. Quando as lutas vierem, e elas virão, lembre-se, a vitória já foi assegurada em Cristo. Ele é a rocha que não se abala, o refúgio nas tempestades e a esperança que não morre. Permaneça firme. Quando o cansaço bater, volte à fonte. Quando o medo sussurrar, responda com fé. Quando o desânimo tentar dominar, olhe para o alto. É de lá que vem o socorro. Viva com propósito. Ame com intensidade e persevere com esperança. E que no final, possamos ouvir do nosso Senhor as palavras mais preciosas que existem. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Que assim seja, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.